Bom dia. Bom dia. Então, hoje, nós já organizamos nossas carteiras aqui para essa aula de retomada aí de alguns conteúdos, alguns conceitos que nós vimos nas últimas aulas e associação do conceito de ideologia com o filme que nós assistimos, o filme Matrix. Beleza? Então, eu fiz uma modificação aqui no slide para personalizar ele de acordo com a nossa aula de hoje. Então nós vamos analisar aqui, debater algumas questões apresentadas no slide e posteriormente nós vamos dividir vocês em 3 grupos para fazer cada grupo uma atividade. É uma questão que cada grupo vai responder e depois vai apresentar a sua resposta para a sala. Beleza? Então vamos lá. Aula 35, do segundo ano do ensino médio de Sociologia. Pode marcar lá no seu caderno a data de hoje. Hoje é dia 22 do mês 10, de outubro de 2025. Aula sobre ideologia e dominação. Beleza? Aqui nós temos uma contribuição que fala sobre construindo emoções com momentos leves, E a mensagem que veio para nós hoje é de cooperação. O que é cooperar? Leia para mim, Sandrine. Cooperar é ajudar forças a tomar notas de competir diante do. Isso. Levante a mão então e responda. O que você pode fazer hoje que possa facilitar a vida de um colega ou até mesmo da turma? O que a gente pode fazer hoje para melhorar a vida de um colega ou da turma? Passar a resposta para a turma ajuda? Coopera? Isso, nossa atividade vai ser em grupo, Então você passa a resposta aí com o colega, você bastante, com o colega, certo? Mais algum? Responder mensagem no grupo da sala. Responder mensagem no grupo da sala quando algum colega perguntar uma coisa importante, E você responde, Não é só ficar fazendo as guerras de figurinha, não, Os memes, não. Quando tem coisa importante, principalmente ajudar a responder o coleguinha. Tem mais alguém? Não? Então vamos lá. Cooperar é crescer com o outro, crescer junto. Reconheça o quanto as suas conquistas tiveram apoio de outras pessoas. Tudo que nós somos, temos ou conquistamos, fazemos, sempre tem um apoio de alguém ao nosso lado. A gente tem que valorizar as pessoas que nos apoiam e apoiar também nossos colegas. Vamos cooperar mais e bora para a aula. Então qual que é o objetivo da aula? Compreender o conceito sociológico de ideologia. Entender como a ideologia atua enquanto forma de dominação da sociedade e relacionar o conceito de ideologia com o filme Matrix, que nós assistimos então aí, como premiação aí do bom desempenho de vocês na prova Paraná. Ficaram com a média aí acima da média estadual, aproximadamente 50%. Eu parei nisso de conversa. Uma pergunta para vocês. Leia para mim, Taia, por favor. De onde vêm as ideias que formam o seu pensamento? Você notou algo que pensa? Algo que pode controlar o que você acredita ser verdade? De onde vem o seu pensamento? Da cabeça? Do cérebro? Biologicamente falando, o cérebro ali é responsável por esse processamento desses dados, Mas esses dados, essas informações, esses significados do que nós pensamos, será que se você vivesse há 2000 anos atrás, você pensaria da forma como você pensa hoje? Os seus valores, suas formas de pensar? Você controla o que você pensa? Às vezes. Por que às vezes? Porque tem coisas que a gente não consegue controlar por causa da finalidade, por causa de certos pontos assim, não tem como controlar. Às vezes tem os pensamentos intrusivos, Eu tô rezando, vem aqui na minha cabeça, eu vou tirar. Às vezes
as oposições. Quando né? a gente começava a chorar, E às vezes é porque a gente está em oração e às vezes se concentrar em outra coisa, né? Pensar a nossa nota da prova, você já vai chegar em casa e fazer isso, né? Às vezes dificuldade, né? A primeira coisa que você está lendo uma Bíblia, nós começamos a contar música aleatória. A Bíblia, um livro, né? Muito bem, né? Então nem sempre a gente controla o que pensa ali, tem um subconsciente às vezes também, né? Que nos interfere no nosso pensamento. E a outra pergunta é, vocês acham que algo ou alguém pode controlar os seus pensamentos? Não pode? Uma falou que pode, outra falou que não pode. Pode ou não pode? Pode. Às vezes. Às vezes pode haver. Então esse vai ser o tema da nossa aula hoje. Né? Vamos permear esse debate para entender como nós formamos nossas ideias e quais são os mecanismos aí de controle do nosso próprio pensamento. O nosso pensamento pode influenciar nossas ações ou não? Sim. Sim? Então o pensamento é importante ou não? Ok. Então vamos lá para esse conceito. O que é ideologia? O que é... Pegando bem, Cláudio? A Ana Bestia falou que você vai pegar isso também, Cláudio? Não. Leia para mim, por favor. Camille. Você. O que é ideologia? Consegue chegar? No senso comum. No senso comum, a ideologia refere-se a um conjunto de ideias, valores e representações que orientam de um grupo ou sociedade. Isso. Então eu pergunto para vocês. O que é ideologia? Rapidamente vocês já me respondem lá assim, né? A grosso modo, que é a ideia do senso comum, um conjunto de ideias. Certo? Então, ideologia é um conjunto de ideias, de valores, de crenças, representações de um grupo ou de uma sociedade sobre a realidade, sobre o mundo. Ok? Certo? Alguma dúvida sobre essa definição? Alguma dúvida? Não? Então entenderam enquanto conjunto de ideias? Beleza. Isso é uma visão do senso comum. Só que nós vamos ver agora como que é o conceito de ideologia para um dos autores da sociologia. Que é o autor clássico, Karl Marx e Friedrich Engels. Né? Os dois escreviam junto, né? Formaram essas obras do marxismo para fazer uma crítica ao sistema capitalista. Então os autores consideram a ideologia como uma falsa consciência ou ilusão. Na obra que eles fizeram, chamada A Ideologia Alemã, de 1848. Leia para nós, Awane. Na sociedade existem grupos que detêm o poder econômico e político. Esses grupos também controlam a produção de ideias e crenças. Ou seja, quem tem poder econômico também influencia o que as pessoas pensam que é certo ou normal na sociedade. Isso. Como nós já estudamos a teoria de Karl Marx, ele entende a sociedade dividida entre classes sociais. A classe dominante e a classe dominada. Para ele, em toda a sociedade, a classe dominante, que detém mais poder econômico, ela também vai ter mais poder político. E vai ter mais poder de influenciar a ideia, a forma como as pessoas pensam naquela sociedade. Vocês acham que hoje as nossas ideias são muito influenciadas pelas elites econômicas? Vamos pensar aí os donos das Big Techs, por exemplo, do Google. Você acha que eles têm poder de influenciar nosso pensamento? Nós somos meio como vários Aplicativos também podem influenciar. Será que os grandes conglomerados empresariais, será que eles têm poder político? Será que eles influenciam a política dos países também na atualidade? Será que os grandes empresários, né, bilionários, influenciam a política? Os deputados, os presidentes. Será que só no Brasil? No mundo todo, será então? Então, essa é a visão também que o Marx coloca. Aqueles que detêm poder econômico também acabam tendo mais poder político e poder ideológico de influenciar as ideias e representação da sociedade sobre a realidade. Olha aqui, ó, o que eles falam. As ideias da classe dominante são,
em cada época, as ideias dominantes. Então, sempre a ideia que está dominando, que está se hegemonizando, que está sendo para todos, é a ideia propagada pela classe dominante. Aquilo que a classe dominante quer que nós acreditemos, né? Por isso que ele diz que é uma falsa consciência ou ilusão. Alguma dúvida aqui? Entendeu que para Marx a ideologia é como se fosse uma imposição da classe dominante, da forma como a classe dominante quer que nós enxerguemos o mundo. Certo? Alguma dúvida? Então seguimos. Ideologia segundo Marx e Engels. Lembra, por favor? Maria Eduarda. Para Marx, as ideias que mais circulam são aceitas geralmente na classe que favorecem As ideias que circulam favorecer quem está no poder, quem está dominando, né? Continua assim. Assim a ideologia mascara a realidade, Aliena. os indivíduos garantem uma visão. Então as classes dominantes, elas vão mantendo o seu poder ao propagar como as pessoas devem pensar. Certo? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Lembra um exemplo, Ana? Não? Ei, vamos lá. Por exemplo, se a publicidade e as redes sociais sempre mostram que o sucesso na vida é medido pela quantidade de bens que você pode comprar, essa ideia esconde que o consumismo gera um ciclo de trabalho exaustivo e insatisfação constante, mantendo as pessoas presas a esse sistema sem questionar se essa é a única forma de felicidade. Imagina você vivendo num mundo, vamos pensar um mundo fictício, onde o tempo todo tem publicidade falando para você compra. Isso vai gerar o que em você? Vontade de quê? De comprar. Você vai ficar satisfeito com o que você tem? Hã? Nunca. Isso vai fazer o quê? Trabalhar, fazer o que for possível para poder comprar cada vez mais. Aquilo que você comprou já não satisfaz mais, porque agora você é um novo modelo. Tem outra coisa para você comprar agora. E diz que quanto mais você comprar, mais você vai ter felicidade. E você vai estar feliz? Não. O tempo todo satisfeito. O tempo todo é produto lógico. Isso é um mundo fictício, né, pessoal? Viu? Acontece isso na realidade, será? Ou será que a gente vive isso também? Bombardeio da publicidade. Então é isso que o Marx está dizendo. Como que as nossas ideias são influenciadas, né, por mecanismos externos, como publicidade, às vezes também o governo, a escola, né? Enfim, eles agentes aí da sociedade, setores, influenciam a forma como a gente pensa. A religião, a família, né? E assim nós vamos moldando aí a nossa consciência. Só que às vezes nossa consciência não expressa o que nós temos de verdade, mas sim aquilo que esses setores externos projetam para que nós acreditemos. Eles projetam para como nós devemos pensar, né? Nos influenciando assim, a nossa forma de ser. Então agora vamos associar o filme Matrix, que nós assistimos, com o conceito de ideologia. Então Matrix é um filme de ficção científica, né? Uma distopia futurista. O que essa palavra distopia significa? Uma visão. Isso, como se fosse uma visão futurista, né? É que tem a palavra utopia, que é a ideia de uma sociedade perfeita, né? Uma sociedade tudo harmônica. Distopia é quando é uma sociedade imperfeita, opressora, né? Então essa perspectiva de uma sociedade com calamidade, com desastres ambientais, meio que apocalíptica. Professor, eu vi um vídeo uma vez, tipo assim, pessoas, crianças, como eles imaginavam que ia estar assim, na atualidade. Tipo, eles falavam que ia ter carro voador e tal. Era praticamente, era isso que eles imaginavam. Isso. Quando é algo positivo, algo bom, a gente chama de utopia. Então, quando você tem um sonho de um futuro melhor, perfeito, né? Você monta ali uma cidade imaginária perfeita, você está tendo uma utopia. É algo bom. Quando é algo ruim, se ele projetasse, por exemplo,
uma ideia como era no Matrix, a humanidade controlada por máquinas, né? Dentro daquelas incubadoras utilizadas como bateria, isso é uma distopia. É um projeto, uma cidade apocalíptica, né? No final do mundo, né? De destruição, ok? Então o Matrix era uma utopia ou era uma distopia? Uma distopia, né? Uma sociedade arrasada, um planeta arrasado, né? E a humanidade era controlada por máquinas. A gente pode fazer a relação do filme Matrix com coisa que acontece na nossa atualidade? Sim ou não? Sim, porque também tem uma origem, né? Praticamente. Hoje tem tecnologia. Avançado, né? Igual lá eles falam da inteligência artificial. A gente vive momentos de inteligência artificial? Também, né? As máquinas aí criando cada vez mais dados, né? Analisando os dados, ela mesma produzindo dados em cima dos dados colocados, né? Então, nós vamos fazer uma atividade com 3 questões, tá? Relaciona o filme com a cidade atual. O grupo 1 vai fazer a questão sobre as pílulas e as bolhas, tá? Leia para mim aqui, por favor. Gabi. Não? No filme, Morpheus oferece anel para a escolha entre a pílula verde da Matrix e a pílula vermelha, conhecer a verdade de tudo. Hoje em dia, muito se fala sobre as bolhas criadas pelas redes sociais e algoritmos. Somos nós que queremos. Pergunta então. De que forma as redes sociais e as bolhas de informação funcionam como a pílula? É mais confortável para mim? O que seria necessário para acabar a pílula vermelha na nossa sociedade? Lembra dessa cena? Até que eu coloquei lá no filme, ele oferecia a pílula azul ou a pílula vermelha? A azul é você continuar no conforto aí da Matrix, daquele mundo virtual. A vermelha é para você descobrir a realidade do que acontecia, né? Então você vai associar essa visão de viver numa ilusão com a ideia das bolhas, né, que os algoritmos das redes sociais fazem. O que são essas bolhas? Quando você curte algo, você demonstra para aquela plataforma da rede social que você gosta daquilo. Ela vai te mandar sempre as mesmas informações, sempre conteúdo parecido. Então ela vai te fechando em uma bolha que você curte, daquilo que você gosta, né? Então você vai vendo uma diversidade de coisas, de opiniões diferentes, por exemplo. Não. Então você vai se fechando naquela tua realidade que é confortável para você. Tá? Então você vai fazer essa relação, né? E o que seria hoje tomar a pílula vermelha? O que seria então você sair dessa ilusão? Então o grupo 1 vai discutir essa questão rapidinho, em 5 minutos, para poder responder. Beleza? Compartilhar com a turma. O grupo 2 vai fazer a questão 2. Os agentes do sistema. Professor, você vai... Daqui a pouco a gente divide. Então vamos fazer já. Relaxa, Gabi. Ah, consegue chegar agora? Tawane? Tayla? Questão 2. Os agentes do sistema. Os agentes, como o agente Smith, são programados criados pela Matrix para policiar o sistema e eliminar qualquer um que ameace as regras ou tente despertar outras pessoas. Isso, vamos lembrar de terminar? De óculos? É um agente que ele precisava combater quem quisesse abrir a mente das pessoas, falar a verdade, né? Então, ele era parte do programa para poder policiar, cuidar e impedir que tudo saia daquela ordem que foi planejada, né? Pergunta, continua, Tayla. Trazendo para a nossa realidade, quem ou o que seriam os agentes? Pense em forças ou mecanismos, ideias, pressões sociais, instituições que agem para ridicularizar ou calar quem tenta expor problemas sérios do nosso sistema, como a desigualdade, o racismo ou a exploração do trabalho. Eles estão fazendo outra gravação ali, numa atividade também. Então, pessoal, a pergunta 2 é: o que seria na sociedade atual esse agente Smith? O que é que impede a gente, às vezes, fica cuidando, impede, nos coage
de ir contra, às vezes contestar algumas coisas impostas pelo sistema. Né? Então, essa é a questão debatida pelo grupo 2. E o grupo 3? Vem para nós aqui. Pedro. Arthur. Pierre. Gustavo. Thiago. Não? Não lembra, meu Deus. Quem mais? Não, é Pedro também, tá mais. 3. Personagem. Cypher. Se arrepende de ter fumado a pílula vermelha. Ele decide trair seus amigos para voltar à matriz, dizendo que a ignorância é uma bênção, enquanto come um bife virtual. Ele prefere a ilusão saborosa à realidade difícil. Isso. Lembra daquele personagem, então? Né? Careca, né? Era careca? Lembra dele? Aquele um que traiu, que se encontrou com o Smith lá, que ia entregar. Aquele esquisitão. Isso. Ele não queria ter descoberto, se arrependeu de tomar da pílula vermelha e ver o mundo. Ele preferia viver na ilusão. Né? E mesmo que ele estava comendo um bife que era virtual, uma realidade virtual, ele queria ficar naquele conformismo, naquele conforto programado. Né? Então, ele diz isso lá: a ignorância é uma bênção, não saber dos problemas é uma vantagem. Então, você vai fazer, o grupo 3 essa pergunta vai responder. Continua? Na nossa sociedade, quais são os bifes saborosos, as ilusões confortáveis, que nos fazem preferir não pensar nos problemas reais do mundo? Como o comunismo ou a busca por entretenimento constante podem funcionar com a escolha de Cypher. nos manter conectados e distantes da realidade. Isso. Então, o que tem hoje na sociedade que também nos mantém nesse conformismo, nesse consumismo, que nos aliena, e às vezes, para a gente não querer ver a realidade, os problemas, né? Deixa manter tudo como está, porque a gente está numa situação às vezes agradável, ou supostamente agradável, né? A nossa consciência. Então, o grupo 3 vai responder essa questão. Beleza? Então, podem informar os grupos aí, pessoal, que eu vou dar a questão impressa para vocês aqui. Nós estamos 3 grupos aqui. Pode fazer aqui, ó. A N para cá, a Kawane para cá. E vocês. 5 pessoas para cada grupo. 2 grupos de 5 e 1 de 4.